Apresentar a nossa primeira palestrante. A nossa primeira palestrante é a psicóloga Jaqueline Cabral. Ela é formada pela Universidade Federal Fluminense, especialista em oncologia pelo INCA e psicologia em cuidados paliativos oncológicos também pelo INCA. Gostaria de dar as boas-vindas e agradecer imensamente pela disponibilidade, sempre muito simpática com a gente, demonstrando toda a disponibilidade dela. Então, espero que vocês gostem da palestra, espero também que a Jaqueline se sinta confortável e acolhida por todos nós. Muito obrigada pela sua presença e pode dar início. Boa noite, espero que estejam me ouvindo bem. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Eu sempre fico muito grata quando eu sou convidada a participar de eventos de liga. Né? Toda vez que eu falo em eventos de liga, eu conto a mesma história, né? Que na minha época, na graduação, assim como para vocês, acho que ainda é um pouco isso, não tinha muita opção com relação à oncologia, né? E cuidados paliativos menos ainda. Então, foi uma coisa que a gente teve que acabar construindo sozinho ao longo do caminho. Então, toda vez que eu recebo um convite desse, eu fico muito feliz, eu sempre tento aceitar, porque esse momento de troca, né, dos profissionais com os alunos é uma coisa muito fundamental para a gente poder conhecer essa área e poder se aprofundar um pouco mais em como ela funciona. Né? Então, eu sempre fico muito feliz de poder participar e poder trocar com vocês um pouquinho disso que eu já pude viver ao longo desses 10 anos. Né? E ainda me coube, né, ser a primeira e poder fazer essa apresentação e esse comecinho, né? E antes mesmo de me restringir a falar da psicologia em si, a primeira reflexão que eu gostaria que a gente pudesse começar é pensando em quem é essa pessoa que está adoecida, quem é essa pessoa que está recebendo o diagnóstico de câncer. Aliás, quem é essa pessoa que está com suspeita de câncer, né? É poder fazer com que a gente se volte para esse fato que às vezes acaba se perdendo ao longo do tratamento e ao longo do nosso cuidado em saúde, que muitas vezes é voltado mais para o corpo do que para a pessoa, né, de enxergar que tem uma pessoa ali. Esse acho que é o primeiro ponto que a gente tem que sempre ter em mente quando a gente trabalha em oncologia. Né? E o movimento, né, da gente entender quem é essa pessoa, porque uma das coisas que mais vai acontecer na vida de quem recebe um diagnóstico, ou mesmo de quem suspeita de estar com câncer, são as mudanças que essa pessoa vai atravessar na vida. Né? Então, acontece uma completa mudança no cotidiano, perda de funcionalidade muitas vezes, uma certa incapacidade de viver o que ela já vivia, né? E tudo isso vai afetando justamente essa pessoa, porque ela se vê diferente do que ela era e sofrendo por conta disso muitas vezes. Para algumas pessoas, essas alterações até são emocionalmente piores do que a própria doença. Então, esse é um dos primeiros pontos, enquanto psicóloga, que eu acabo sempre comentando com as pessoas em saúde em geral. Né? Porque muitas vezes a gente foca no tipo de tumor, no estágio da doença, e esquece que ali é um ser humano, com angústias, com preocupações, com medo, com expectativas, com sonhos. Né? Então, é importante a gente pensar sempre nisso também. E aí, uma outra coisa também importante da gente pensar é que muitas vezes essa pessoa vai mudar muito de vida e vai justamente precisar da ajuda de outras pessoas. Né? E dependendo do tipo de papel que essa pessoa ocupava na vida, isso também pode ser uma fonte de sofrimento. Então, são algumas coisas para a gente começar a pensar. Né? E o diagnóstico de câncer em específico, ele também está relacionado com muitas coisas que a gente acredita ou que a gente pensa enquanto sociedade, né, que a gente chama de estigmas e mesmo de preconceitos, né, que vai acabar levando as pessoas a terem muito medo, a ter reações muito intensas. Né? Não é incomum você ouvir de um paciente que quando ele recebeu o diagnóstico, ele sentiu que o chão embaixo do pé dele se abriu, que ele ia cair num buraco, e que tudo ficou preto e que ele ficou com muito medo. Então, a gente sempre tem em mente também que quando se fala de câncer, a gente está falando de uma doença que, socialmente, historicamente, ela tem um peso negativo. Né? Ela desperta sentimentos emocionais negativos, muitas vezes. E, além disso, né, vem coisas como uma sensação de menos-valia, né, uma diminuição da autoestima, uma certa preocupação de o que vai acontecer com o próprio corpo. Algumas pessoas chegam a ter medo da morte. Então, entender que essa doença em si já carrega coisas que são emocionalmente mais pesadas, talvez, do que em outros casos. Né?
E, além disso, pensar que a oncologia também traz um peso negativo não só na doença, como também no seu tratamento. Né? Muitas vezes a gente tem imagens do tratamento e formas de falar do tratamento que são muito pesadas. Né? Você vai chamar o paciente de guerreiro, a luta contra o câncer. Então, sempre tem essa imagem de que é um tratamento denso, um tratamento agressivo. Né? Então, mesmo que aquilo ali vá trazer qualidade de vida, que vai trazer cura, que vai ser uma coisa boa, de início ele traz uma sensação de vulnerabilidade, de fragilidade muito grande, porque você não tem como saber o que vai acontecer. Né? E aí o que tudo isso traz para aquela pessoa que recebeu o diagnóstico e que vai começar um tratamento e que está diante de um câncer, é uma necessidade muito grande de reorganização, né? De repensar a própria vida, de reorganizar as coisas, mudar as coisas às vezes, né? E até, se possível, se ela conseguir, chegar a um processo de reorganização e de ressignificação. Então, quando a gente está falando dessa pessoa que recebeu o diagnóstico, dessa pessoa que está com câncer, a gente está falando de um sujeito, né? E esse sujeito precisa ser encarado em suas várias dimensões, né? A professora Thalita pode falar da questão do trabalho multiprofissional, e é mais ou menos isso que a gente tenta sempre manter em mente quando a gente atua em oncologia. Eu não posso ficar só na dimensão física do paciente, eu preciso ficar em outras dimensões junto. Né? Eu preciso ter a atenção às questões sociais, né? Familiares, às questões espirituais, às questões culturais, às questões psicológicas e também até questões estruturais. Né? Muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de lado isso, mas a ideia é que a gente precisa pensar até como é que vai ser esse tratamento desse paciente. Né? Muitas vezes para o paciente a preocupação é essa, ele não ter dinheiro, por exemplo, para ir na consulta, ou então prescreverem para ele fazer várias sessões de radioterapia e ele não ter como chegar no lugar para fazer. Então todas essas questões vão atravessar esse cuidado e esse tratamento. E aí por isso a gente precisa ter um trabalho multiprofissional, né, multidisciplinar, porque sozinhos nós não damos conta de tanta demanda. Acabei passando. E aí, pensando um pouco já nesses aspectos emocionais, né, da doença, o que o câncer pode desencadear de reação emocional numa pessoa? A primeira coisa que vem é justamente a incerteza. Né? Você não sabe mais como vai ser o seu futuro, você não sabe o que você vai passar, se você vai sofrer, se você vai ter dor. Né? E, inclusive, a incerteza se você vai perder a sua vida ou não. Né? O medo da morte começa a se tornar presente para algumas pessoas. Uma outra coisa que traz muito sofrimento para muitas pessoas é a questão da dependência física. Né? É você não ter mais controle das coisas que acontecem com você e você precisar de ajuda de terceiros, né? E muitas vezes é difícil aceitar essa ajuda ou não tem quem ajude. Esse é um ponto que abala bastante as pessoas. O próprio tratamento pode desencadear reações emocionais, né? Tanto como efeitos adversos como sequelas. E fora a própria recidiva de doença, são coisas que fisicamente podem também alterar algumas coisas em relação à parte psíquica e neurológica. Né? E aí a gente vai ver efeitos nesse ponto também. Do ponto de vista social, a gente tem bastante situações que afetam, né? Assim, principalmente com relação aos vínculos afetivos que existiam. Né? Alguns se desfazem, outros se afastam. Uma certa percepção de que certas amizades que eram importantes já não se mostram tão presentes, então isso vai diminuindo, né? Uma certa sensação de solidão também. Né? Em outros casos acontece o contrário, uma certa recuperação, né, de vínculos e de outras questões que a pessoa conseguia ter. Né? Outro processo também que acaba acontecendo é a diminuição da participação de eventos sociais que para a pessoa é importante, é aquela pessoa que acaba deixando de participar da comunidade onde ela morava e ela gostava muito de conversar com os vizinhos, que deixa de participar do culto, que deixa de frequentar a escola quando é uma criança. Isso também é uma coisa que impacta muito. E próprios problemas financeiros e relacionados ao trabalho que acontecem, né, por conta do adoecimento. Do ponto de vista espiritual, que também é importante que a gente saiba abordar, são questões principalmente voltadas à forma como a pessoa lidava com a própria fé. Né? Se ela tinha uma fé, às vezes é o duvidar da fé,
ou questionar as crenças que ela já possuía, ou descobrir crenças novas, em alguns casos, né? Mas principalmente voltado para o sentido da vida, né? Se perguntar o que fez da vida, para que está vivendo, essas questões podem aparecer, e um sentimento também de desesperança que pode ser presente, né? Então, pensando que diante de todas essas coisas que podem afetar alguém emocionalmente, psiquicamente, diante de um tratamento oncológico, a gente já começa a se perguntar como a psicologia vai dar conta, né, dessa demanda toda, porque vocês vão vendo que vai cada vez mais crescendo. Então, a nossa primeira ideia é ajudar o paciente a atravessar esse processo de tratamento, né, do pré-diagnóstico, se possível, até os cuidados paliativos e depois, no caso dos familiares, quando isso é viável, né, principalmente voltado para melhorar a qualidade de vida, né, e pensar nesse bem-estar do paciente, né, porque não é porque a pessoa tem uma doença que ela precisa sofrer o tempo todo, né, e uma coisa que a gente precisa também pensar é que sofrimento físico não é a única coisa que pode acontecer, né? Existem os tipos de sofrimento e a gente está aí justamente para trabalhar com eles. Então, justamente, uma das coisas que a gente tenta fazer para manter esse bem-estar é identificar o que causa o sofrimento, né? O primeiro momento é essa ideia de o que poderia ajudá-lo a sofrer menos, né? Digamos assim. Também ajudar no manejo e na elaboração de emoções que advenham do tratamento e do próprio lidar com a doença, né? A nossa abordagem pode ser também psicoeducativa, né? Que é o que a gente chama de uma postura mais voltada para passar informações, esclarecer dúvidas, e isso ajuda muitas vezes que o paciente fique menos ansioso, né? Por exemplo, um paciente que não tem a menor ideia do que seria uma quimioterapia, com a nossa explicação, talvez ele consiga se sentir menos ansioso, podendo ir até o local com a ajuda de algum profissional e poder conhecer e com isso ajudá-lo, né? Então é um exemplo de momento psicoeducativo, fora outras coisas que a gente poderia fazer nesse sentido, né? Profilática, né? Que a ideia também não é só esperar a pessoa ter câncer para que a gente possa falar de câncer, isso que a gente está falando agora é uma medida preventiva. E no caso de uma pessoa já com a doença, a gente pode ajudá-lo a se preparar, de certa forma, para tratamentos que ele venha enfrentar, né? Você saber mais ou menos o que pode acontecer em determinada linha de quimioterapia, em determinado processo faz diferença, né? E mesmo terapêutica, que aí seria o sentido mais tradicional do nosso trabalho. Então, a gente trabalha principalmente nesse cenário, conduzindo de uma forma um pouco diferente do que se dá no consultório, já que a gente não tem as mesmas opções, né? Muitas vezes você vai atender um paciente na enfermaria, você vai atender um paciente em outros lugares, você tem um manejo de sigilo diferente, você tem várias coisas que são diferentes, né? E o trabalho em equipe, propriamente dito. Mas o que a gente continua mantendo, independente do local, é a questão da construção do vínculo e da forma como a gente lida com esse paciente, com a nossa disponibilidade para que ele perceba que ele tem um local onde ele possa expressar suas queixas, suas dúvidas, suas angústias, enfim, né? Uma coisa importante também é que nós fazemos esse levantamento de recursos de enfrentamento, né? De entender como o paciente lida com o adoecimento e com as coisas que ele perde por conta da doença, mas também como ele lida e como ele pode lidar. O que a gente pode fazer para ajudá-lo a encontrar outros recursos ou a recuperar recursos perdidos, né? Para algumas pessoas, uma forma de lidar com o câncer é ter o apoio da família, para outras é ter o apoio da espiritualidade. Tem pessoas que descobrem um novo trabalho, enfim. Cada pessoa vai tendo o seu recurso e a gente vai incentivando os que a gente consegue enxergar que são benéficos para o paciente, né? Na psicologia, a gente vai trabalhar dentro da equipe multiprofissional quando é possível, e quando não, a gente presta interconsulta, né? Que é quando alguém convida um psicólogo para fazer uma avaliação e a gente faz uma ponte e faz uma troca do meu parecer para aquele outro profissional, né? E um ponto importante, a gente atua muito com mediação de comunicação. Muitas vezes, em hospital, principalmente, isso é o que mais aparece, né? Conflito com a família, conflito dentro da equipe, essas coisas todas, a gente atua bastante. Dentro das etapas do tratamento propriamente dito, a gente vai, desde esse processo de diagnóstico e pré-diagnóstico, auxiliar nessa elaboração dessas primeiras mudanças que vão acontecer, desse primeiro impacto, né? Em casos de cirurgia,
A gente trabalha tanto no pré quanto no pós-operatório, principalmente por causa das questões voltadas para alterações de imagem corporal, né, que afetam muitas vezes emocionalmente as pessoas, dentro da quimioterapia e da rádio. No caso da quimioterapia, às vezes é possível a gente acompanhar durante o processo ou em algum momento do processo, né, até para ajudar a pessoa a ter uma referência ali de pessoa de confiança. Muitas vezes tem pessoas que pedem para que você fique junto, né? Isso acontece. Assim como a psicoeducação com os sintomas, né? Isso acontece muito tanto na rádio quanto na quimio. E também a questão da autoimagem aparece nesses dois casos, né? Em pacientes em remissão, né? Que é o que a gente popularmente chama de cura. Os pacientes que já receberam alta do tratamento. A gente faz um acompanhamento para que o paciente possa se sentir confortável de retornar à vida dele e que ele possa reorganizar suas questões pessoais, sua vida, o que ele conseguir, né, de recuperação nesse sentido. No caso da recidiva da doença, né, que muitas vezes é tida como um segundo diagnóstico, às vezes pior que o primeiro, que é quando a doença algumas vezes acontece dela voltar, né, e ela ainda pode voltar em outros órgãos, né, que é o caso da metástase. E aí a gente oferece também o acompanhamento e o suporte durante todo esse processo de retorno da doença, né, principalmente trabalhando as questões voltadas para essa nova etapa, no caso do adoecimento mais complexo. E aí, pensando nos lugares onde a gente pode fazer tudo isso, né, já que eu falei de bastantes intervenções, a gente pode ir desde um modelo mais hospitalocêntrico, né, que é o que a gente acaba vendo mais ao longo do funcionamento em saúde no Brasil, pensando em internação hospitalar, mas também a gente atua em ambulatórios, em hospices, em instituições de longa permanência, em CTIs, no caso dos transplantes, em lugares, em hospitais que têm serviço de emergência, né, na atenção básica, atenção domiciliar também. Então, são alguns dos muitos campos que a gente pode frequentar. Mas o que é interessante é que a gente sempre vai atender o sujeito, né, tanto que ele é o bonequinho no meio da imagem, ele vai ser sempre o centro de todas essas intervenções em todos esses lugares. E a gente não pode esquecer que a gente precisa trabalhar em conjunto com a equipe e atendendo e dando suporte a esse familiar, a esse cuidador, né? E aí, numa triangulação, digamos assim, desses três atores, a gente tem a comunicação como o pilar mais importante, né? E aí, outras atividades que a gente tem em específico são os atendimentos dentro de cuidados paliativos, né, que idealmente seriam inseridos junto com o diagnóstico do câncer, mas muitas vezes isso não acontece. Então, às vezes, a gente fica restrito mais a cuidados ao final de vida ou a cuidados com a doença já mais avançada, mas não é menos importante, né? E nosso trabalho muitas vezes vai em direção a fazer a avaliação desse paciente e o psicodiagnóstico. E para além desse modelo mais dentro da assistência, digamos assim, a gente vê também que cada vez mais a psicologia tem feito parte de serviços, funções de prevenção ao câncer mesmo, né, como essa atividade de poder falar com vocês, é uma atividade de prevenção, produção científica, educação continuada, ensino e treinamento, né, essas três aqui muito voltadas para essa área de ensino e de produção científica, né, então são um ponto muito importante, e atualmente até em gestão, né, são pontos fora da assistência, mas que tem muita ligação com ela, e que a gente tem ganhado cada vez mais papel, né? E aí pensando, né, já que a gente tem tantos cenários, tantas coisas, tantas opções, né, e tantas necessidades, o que seria uma prioridade para um atendimento da psicologia, né? Então, a gente tem várias formas de organizar isso, né? Esse modelo é baseado na complexidade da demanda psicológica, e muitas vezes ele é necessário porque a gente ainda tem um sistema de saúde em geral que contrata poucos psicólogos por unidade de saúde. Então, muitas vezes você vai ter um psicólogo por unidade inteira ou alguma coisa assim bem escassa, né? Vocês devem acompanhar esse processo em outros lugares, né? Mas aí justamente a ideia é que a gente consiga entender quem são as pessoas que têm algum grau de necessidade maior. Então, a ideia é que, né, diante de uma situação nova, e essa situação nova pode ser
recebeu o diagnóstico, o tratamento não está respondendo, a doença piorou, de uma hora para outra piorou muito. Essa é uma situação nova que pode desencadear alguma crise ou algum tipo de sofrimento mais agudo, né? A fase da vida em que essa pessoa se encontra, então, pode ser uma pessoa que é uma criança, o impacto que vai ter na dinâmica familiar disso e a própria desorganização que essa pessoa pode apresentar, né? Às vezes é uma pessoa que não consegue se cuidar sozinha, que precisa de muita ajuda, né? Então, é um outro ponto importante. E somando isso a forma como a pessoa lida com a situação, né? E aí a gente chama de enfrentamento, né? Então, assim, às vezes são questões comportamentais mesmo do paciente, ou então alguma alteração de humor muito súbita, né? E aí, somando tudo isso, o atendimento de psicologia se torna uma urgência, né? Então, esse é um paciente que vai ter prioridade, e muitas vezes a gente comenta esse tipo de coisa com a própria equipe, para a própria equipe já ter uma ideia de quais são os casos que ela necessariamente tem que encaminhar rápido, né, digamos assim. Você percebeu alguma coisa dessa, você já dá um alarmezinho para a psicologia e te ajudar. E a ideia é que a gente vai avaliar o paciente na situação em que ele está exposto, né, e o nível de sofrimento que ele está passando. E aí, nessas avaliações, né, muitas vezes as coisas que a gente encontra são esse grande meio aqui, né, quadros de depressão e ansiedade assoberbados ou mesmo desencadeados há pouco tempo, sensações de temor, insegurança e impotência, a lida com os impactos emocionais dos sintomas fisiológicos, né? O paciente que sofre muito porque tem um determinado sintoma, às vezes é a ansiedade causada porque sente muita falta de ar e aí uma coisa começa a influenciar na outra, enfim. Efeitos adversos das medicações, é sempre importante a gente estar atento a eles. Alterações sono-vigília também é uma coisa muito comum, as pessoas se queixam muito ou de insônia ou de excesso de sono, né? Então são duas coisas que acontecem bastante. Alterações na fala, às vezes pode aparecer também, né? Caso a pessoa já tenha alguma doença anterior, algum tipo de quadro psicopatológico, alterações como delírio e outras neurológicas podem aparecer também. É importante que a gente saiba diferenciar isso da doença de base, dos efeitos das medicações, das psicopatologias e dos outros quadros, né? Então, a gente tem muito esse papel de profissional que faz o serviço o diagnóstico diferencial, junto com o restante da equipe, né? Um outro quadro importante é a da dor total, né, que é um tipo de dor específico onde a pessoa tem um sofrimento completo na vida dela com relação ao corpo, para além só de questões físicas, né? Ela abarca todas as dimensões da vida da pessoa, e mesmo o suporte ao cuidador, né, e em casos de luto. Então, a gente também atua muito nesse campo. Então, pensando mais diretamente em quem são essas pessoas, né, que a gente vai cuidar, a primeira coisa que a gente vai avaliar no paciente é em que momento da vida ele se encontra, né, se ele é uma criança, se ele é um adulto, um adolescente, quais são os impactos que essa doença está trazendo para ele, avaliar se ele já tinha alguma história de alguma doença anterior, né, uma alteração cognitiva ou alguma alteração psicopatológica. Também pensar, né, como é que era essa história de vida antes do adoecimento e como essa doença afetou essa pessoa, como ela mudou, se teve modificações na rotina, no corpo, se não mudou, como é que o paciente lida com isso. Investigar como o paciente entende a sua doença, né, se ele sabe o que ele tem, se ele sabe qual tratamento ele está fazendo, se ele sabe qual é o prognóstico, né? Muitas vezes ele está por fora dessas coisas e a gente precisa ajudá-lo a poder, até para ele elaborar o que ele sente, ele precisa ter uma noção do que ele está vivendo, né? Então é importante que a gente entenda isso. Qual é o papel desse paciente dentro da estrutura familiar e social dele, né? Se ele tinha vínculos, se ele não tinha vínculos, como é a sua relação com o trabalho, se ele tinha, se ele não tinha, dependência financeira, enfim, e como se organizam as pessoas que vão ajudá-lo, né? Que a gente vai chamar de rede de cuidados ou unidade de cuidado muitas vezes. Se ele tem alguma comorbidade, ou se ele usa alguma medicação antes do câncer, ou que não tem relação direta com o câncer, nesse caso, muitas vezes a gente precisa saber, até porque algumas medicações em psiquiatria, elas têm interação, então a gente precisa sempre estar ciente disso e poder alertar muitas vezes o oncologista, né, para
poder não ocorrer nenhum conflito, ou o paciente não suspender um tratamento que para ele faz diferença. Quais são os recursos de enfrentamento e a espiritualidade desse paciente, e às vezes encaminhar para outros serviços quando a demanda é além do que o ganho que você consegue receber. Pensando também não só no paciente, mas muitas vezes na oncologia a gente precisa sempre incluir a família e quem mais é responsável pelos cuidados desse paciente. Né? Acho que em outras doenças isso talvez consiga passar um pouco mais simples, mas na oncologia é muito difícil um paciente conseguir se cuidar 100% sozinho, por vários motivos, não só pela fragilidade física. Às vezes as demandas são muito intensas, ele não conseguiria fazer isso sozinho porque são coisas demais. Então é importante que a gente conheça esses cuidadores, que a gente saiba quem são as pessoas de referência, pelo menos. Não precisa conhecer a família inteira. Poder avaliar como essa rede está organizada, né? Se existe alguém que é sobrecarregado, muitas vezes tem um cuidador principal que acaba assumindo tudo, né? E também quem é essa pessoa, se essa pessoa é a melhor pessoa para estar nesse lugar, enfim, poder ajudar nesse ponto, né, de organização mesmo. Assim como no paciente poder saber o que o familiar sabe do quadro, como é que ele está envolvido nisso, né? A história se ele tem na história de vida dele alguma outra situação, algum outro adoecimento, alguma outra questão, né? O impacto disso na estrutura familiar e possíveis problemas causados pelo adoecimento, né? A perda de um emprego, a perda de uma renda da família, enfim. Identificar se existem pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse ponto a gente faz um trabalho muito bacana com o serviço social para poder ajudar, né, a organizar. Também pensar na questão do uso de medicações anteriores e tratamentos anteriores e fazer encaminhamento quando precisa. Né? E talvez o último, mas não menos importante, né, a nossa atuação com a equipe e com a instituição. É importante dizer que nós não iremos atender a equipe e a instituição como o paciente, né? No caso, quem faz esse suporte é um psicólogo clínico, ou geralmente ele vai ser atendido, essa equipe e a instituição se resolve com o serviço de saúde do trabalhador. Mas o nosso trabalho é o trabalho de equipe multiprofissional, né? Então, fazemos consulta conjunta, interconsulta, round de discussão dos casos, sessões clínicas, todas essas coisas que podem aparecer para atuar junto, né? Ajuda principalmente na facilitação da comunicação entre a família, a equipe e o paciente, a equipe, que muitas vezes fica truncado, né? A educação continuada, muitas vezes a gente precisa participar com palestras, muitas vezes, e explicando esse papel da psicologia, enfim, atividades tipo Setembro Amarelo, essas coisas todas que muitas vezes convidam a gente para fazer. E aí a gente também precisa sempre considerar a interferência desses atores institucionais nos casos, né? Questões de plano de saúde, de escassez de recursos, de problemas com rotina hospitalar, enfim, hierarquia em geral, né? E aí muitas vezes, né, tem situações que extrapolam a nossa capacidade de assistência, porque elas já entram em questões mais emocionais, e a gente precisa encaminhar esses colegas para outros profissionais receberem as demandas, porque dentro da equipe eu não consigo ser psicólogo dos meus colegas para não prejudicar, né, o funcionamento da equipe. Então, para encerrar, né, a ideia é que o acompanhamento psicológico ele é um diferencial reconhecido, né, pela literatura já há muito tempo e socialmente também, né? Então ele é reconhecido como uma coisa positiva, né? E a gente produz melhoras no estado geral, da qualidade de vida, na tolerância de efeitos adversos de alguns tratamentos, principalmente relacionados à dor, náusea, fadiga, ansiedade e depressão. Também ajuda muito na adesão, né? O paciente consiga concordar e aceitar participar de certo tratamento. E também, outro ponto importantíssimo é a questão da melhora na comunicação, né, entre paciente, família e equipe, isso é uma coisa que a gente colabora bastante. Então, o que a gente sempre precisa entender é que, como eu falei lá no começo, né, quem é essa pessoa que está adoecida, quem é essa pessoa que está com câncer, e por conta disso vai ser sempre uma experiência daquela pessoa, né, que pode mudar ao longo do tempo. Então, se aquela é uma experiência singular, ela vai adquirir um sentido específico no momento daquela pessoa, em que ela está vivendo, com os seus significados, sintomas, reações, enfim, todas as formas como ela encara aquele adoecimento, né? E as suas relações interpessoais dentro do contexto daquela vida, né? E aí, para encerrar mesmo,
deixar essa frase para vocês, né? Que é: ao cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder, mas ao cuidar de uma pessoa, você sempre ganha. Acho que é uma frase muito importante para a gente sempre ter em mente quando a gente trabalha com câncer. Não existe vencedor do câncer ou perdedor do câncer. Existem pessoas convivendo com uma doença. Algumas referências. É isso, obrigada. Espero que eu não tenha falado rápido demais. Olá, não, ficou o tempo certinho. Muito obrigada pela apresentação. Eu particularmente adorei, tô vendo aqui os comentários também. Gostaria de lembrar as pessoas que estão assistindo que as dúvidas vocês podem colocar no chat, que no final a gente vai ler. A gente pede também que os palestrantes fiquem até o final, para no final a gente fazer uma roda de conversa, tirar as dúvidas, tá bom? Gostaria de agradecer a Jaqueline, muito obrigada pela sua apresentação, foi incrível. E eu espero que a gente possa dar continuidade aí nessa parceria. Um pouco breves, porque a gente já passou um pouco do nosso tempo. A nossa primeira pergunta é: como a família deve proceder no caso do paciente que se encontra em estado de negação? Posso responder? Pode ficar à vontade. Eu acho que essa é mais direcionada. A primeira coisa que a gente precisa pensar nesse caso, da postura de negação, é que, assim como outras estratégias e formas de enfrentamento que as pessoas possuem, ela não é a única, mas ela é uma que o paciente encontra para lidar com a situação naquele momento. A primeira coisa que a gente precisa tentar é, junto com o paciente, e aí a família também pode ajudar nisso, localizar outras formas de lidar com o processo, não se limitar à negação. Mas o que a gente precisa sempre ter em mente é que a negação por si só não é uma coisa ruim. A forma que a negação se dá é que às vezes é problemática. Quando um paciente tem uma doença muito grave, difícil, se ele ficar o tempo todo pensando que ele pode morrer, o que pode dar errado e tudo mais, ele também não consegue avançar muito. Então, existe uma quantidade mínima de negação que a gente precisa até para poder continuar na nossa vida sem se preocupar tanto com tudo, sem gerar mais ansiedade com o futuro. Só que existem pacientes que entram em quadros de completa negação, do tipo, nada está acontecendo e tudo mais. Eu imagino que a pessoa que fez a pergunta estivesse pensando numa situação assim, que o paciente que não quer lidar com a realidade, digamos assim. Então, a gente não pode desmontar uma estratégia de enfrentamento, porque muitas vezes isso é só o que o paciente tem, ainda mais pessoas que já tinham algum transtorno, algum outro tipo de problema anterior. Então, a gente sempre pensa em estratégias conjuntas, como ajudar o paciente a descobrir outras formas de lidar com o próprio problema, até chegar ao ponto de, quem sabe, ele conseguir reconhecer o que está acontecendo e lidar diretamente com o que está acontecendo. Mas existem pessoas ao longo da vida que não conseguem nunca lidar de frente com as coisas. Então, a gente vai trabalhando com formas mais indiretas, de deixar o paciente mostrar o que ele permite que você aborde e trabalhar a partir disso sem se entrar num certo embate direto, porque quanto mais de frente você bate, mais resistência aparece. Então, a ideia é tentar contornar um pouco para poder ajudar ele através de métodos menos diretos. E entendendo que às vezes esse é o único recurso da pessoa. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem desenvolver outros. Mas acredito que a maior parte das pessoas consegue ter outras opções, E essa questão da comunicação é uma coisa que sempre está sendo vista dentro da família e com a equipe, porque é um dos grandes entraves. Às vezes você acha que o paciente está em negação, mas o paciente não entende o que está acontecendo. Então, também tem que se avaliar muito bem a que ponto está essa comunicação entre todos os atores desse cenário. Estou resumindo um pouco por aí. Muito obrigada pela sua resposta. Vamos para a segunda agora. Quais as linhas de pesquisa têm sido... Entendi. Então, a gente finaliza as nossas perguntas. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. Prazer ter todos vocês conosco. Foi uma apresentação de excelência. A gente recebeu muitos elogios desde ontem e hoje também. A gente alcançou também um bom número de inscritos e de pessoas online. Gostaria de lembrar a todos os inscritos também que já temos a palavra-chave na tela e já temos também o link de presença no chat. Gostaria de agradecer também ao trabalho de toda a diretoria da Liga. A gente sonhou muito com isso, pelo menos os membros fundadores sonharam muito com a fundação da Liga. A gente sabe que a enfermagem, por exemplo,
É uma área que a gente tem uma escassez até na grade curricular da área de oncologia. Então, a gente ter esse tipo de espaço com pessoas de excelência para apresentar o assunto para a gente é uma oportunidade única. Então, agradeço de verdade a cada um de vocês, agradeço aos inscritos, aos diretores e às nossas professoras coordenadoras. A gente espera que o nosso próximo evento a gente possa também contar com todos vocês. Vocês também estejam sempre convidados a participar da Liga. E é isso, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite.